O tempo está sempre contra nós. But the moment we admit that information processing is the source of intelligence, that some appropriate computational system is what the basis of intelligence is, and we admit that we will improve these systems continuously, and we admit that the horizon of cognition very likely far exceeds what we currently know, then we have to admit that we're in the process of building some sort of God. Now would be a good time to make sure it's a God we can live with. Thank you very much. Aproxime-se. Eu não mordo. Venha até aqui e deixe-me olhá-lo. Como se sente? Eu sei que não tem dormido. Falaremos nisso depois. Então, vamos começar a tratar do que é óbvio. Como posso decidir? Você não veio aqui para tomar uma decisão. Você já decidiu. Está aqui para tentar entender a sua decisão. Um programa pode escolher esconder-se aqui ou pode retornar à fonte, aonde você deve ir, onde a senda do escolhido termina. Você já ouviu. Em sonhos, não é verdade?
Agora você tem a visão, Neil. Você está olhando para o mundo atemporal. E por que não posso ver o que acontece? Não podemos ver além das decisões que não entendemos. Você já fez essa escolha. Agora tem que entendê-la. O que acontece se eu falhar? Nosso tempo acabou. Essas pessoas que moram no hospício, por um acaso, desconfiam que é um hospício? Nem passa pela cabeça da maioria que este mundo que existe aí fora foi criado na cabeça de meia dúzia de pessoas. Esta sociologia que tem aí fora, etc., foi criado por meia dúzia. Vamos organizar isto desta forma, assim, 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 assim. Pronto. E todo mundo que vier em seguida tem que seguir. Se não seguir, vai passar fome. E se não aceitar isso, desaparece. Quando esse sistema esse moderno, foi criado em 1600 e não sei quanto? Revolução Industrial. Ninguém queria sair do campo e ir para as favelas nas grandes cidades fabris da Inglaterra. Quem quer sair da sua terra e ser favelado e trabalho escravo dia e noite, inclusive das criancinhas? Quem, em sã consciência, optaria por um negócio desse? Então ninguém queria. Qual foi a solução? Toma a terra de todo mundo, põe eles na miséria, que eles virão para a favela e trabalharão na indústria, do jeito que nós quisermos. E foi o que foi feito. Leiam os livros de economia do início da Revolução Industrial para vocês verem a história. É assim que foi criada a Revolução Industrial.
Não quero ser como eles. Trancados numa prisão que eles esqueceram que existe. Que prisão. Olha pra eles. Andam por aí, fingindo que sabem exatamente quem são e por que fazem o que fazem. Mas eles não têm a menor ideia. Nada disso importa. O que eles fazem é rotular as coisas. Dar nomes errados para coisas que são infinitas, incompreensíveis. Esse é o seu nome, essa é a sua casa, esse é o seu idioma, esse é o seu trabalho. Rotulam tudo que existe, até a porcaria da rotuladora. Depois olham em volta para o mundo de rótulos sem sentido e dizem: essa é a nossa realidade. Essa prisão. E como a gente se liberta? Você vai me seguir de novo? Sabe o que é a empresa dele? Blue Book. Em homenagem às notas de Wittgenstein, é a mais popular ferramenta de busca da internet do mundo. Processa uma média de 94% de todas as solicitações de busca da internet. Você tá certíssimo. Todo celular, quase todos, tem um microfone, uma câmera e um meio para transmitir dados. Aí eu simplesmente liguei todos os microfones e câmeras da porra do mundo inteiro e redirecionei os dados através do Blue Book. Boom! Recursos ilimitados de interações vocais e faciais. Você craqueou os celulares de todo mundo? E todos os fabricantes sabiam que eu estava fazendo isso também. Mas eles não podiam nem me acusar sem admitir que estavam fazendo isso também. When they think that you're walking, riding, and yes, even getting out of the car. Okay, so you're thinking, this isn't a big deal. I'll just put my phone in airplane mode. Yeah, we thought of that too. This is the other phone that we had with us that no SIM card also remained in airplane mode the entire time. Let's see what kind of data it captured. The phone with airplane mode activated actually logged more locations and activities than the other phone, and it also transferred hundreds of kilobytes of data to Google as soon as it was activated. Atenção, usuários de Android. Eu tenho uma notícia. Bom, você já deve saber, mas você deve estar sendo espionado pelo Google. Isso mesmo, né, gente? É o seguinte. Fizeram um estudo aí, pegaram um Android ligado, porém sem mexer nele, deixaram ele ali 24 horas. Sem mexer, deixa ele ali. Depois fizeram uma varredura e viram que o Android fica enviando dados para o Google o dia inteiro. Nessas 24 horas, foram 900 vezes que ele enviou dados para o Google. Cerca de 14 vezes por hora enviando sua geolocalização. Inclusive, quando você está com o Wi-Fi desligado, ele também compartilha informações por Wi-Fi. É um negócio meio esquisito. Também fizeram um teste com o iPhone e viram que o iPhone é 50 vezes menos. Na verdade, a geolocalização ele enviou só uma vez por dia. E fica enviando os seus dados. Então, raspa o zóio que as empresas tá te vigiando, tá te fistulando tua vida. O fundador do Facebook assumiu a culpa e pediu desculpas pelo uso de dados de milhões de usuários por uma empresa de consultoria em campanha política. Disse que foi um grande erro e pediu desculpas. We didn't take a broad enough view of our responsibility. Milhões de pessoas vivendo sua vida distraídas. Sabia que a primeira Matrix foi projetada para ser um mundo humano perfeito, sem sofrimentos, onde todos seriam felizes? Mas foi um desastre. Alguns acreditavam que faltou uma linguagem de programação para descrever essa perfeição de mundo, mas acredito que, como raça, os seres humanos definem a sua realidade por meio de miséria e sofrimento. O mundo perfeito era um sonho do qual o seu cérebro primitivo tentou despertar. E é por isso que Matrix foi projetada desta forma, o auge da sua civilização. Evolução, evolução,
Gostaria de lhe contar uma revelação que tive durante o meu tempo aqui. Ela ocorreu quando tentava classificar sua espécie. Descobri que vocês não são realmente mamíferos. Todo mamífero deste planeta instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas os humanos não. Vocês vão para uma área e se multiplicam. Se multiplicam até que todas as reservas naturais sejam consumidas. A única forma de sobreviverem é mudando para uma outra área. Há um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Sabe o que é? Um vírus. Acredita-se que a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos atrás. Nos primeiros 150 milhões de anos, começou a esfriar e liberar gases na litosfera, que criou as formas mais antigas da atmosfera terrestre. Antes da criação dessa atmosfera, a radiação ultravioleta do Sol criava uma condição inabitável. Mas, à medida que a Terra foi se esfriando, a água se condensou na atmosfera e o oxigênio se acumulou, viabilizando os compostos orgânicos. Isso gerou organismos unicelulares e, em seguida, a vida vegetal. E através dos tempos, a corrente evolucionária foi adiante. E então chegamos a uma espécie que não parece se adequar tão bem quanto as demais. A negligência da natureza biológica de qualquer organismo causa doenças. Um divórcio da natureza, exílio do Éden, a confusão de línguas, todos eles são sintomas, não de um Deus ou deidade bíblica, mas do verdadeiro eu. A maior e única ameaça para nós mesmos é a perda do si mesmo, a morte da nossa divindade. Enquanto atravessamos a história com um oceano de informações e somente uma gota de sabedoria, precisamos entender como perdemos nosso eu, o self, e tornar a sermos conectados com nós mesmos e a natureza. Não tenha medo. O medo é a arma que usam contra você para lhe deixar estático, parado, sem pensar. O amor avança. O medo te prende. Se o medo não está sendo usado como seu instinto de força e sobrevivência, ele está sendo usado para te enfraquecer. Não tenha medo.
O tempo. Quando pensamos em tempo, imediatamente pensamos ou recordamos, mesmo que inconsciente, a memória. Memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis, seja internamente no cérebro, memória biológica, seja externamente, em dispositivos artificiais, memória artificial como seu celular ou computador. Também é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Ou seja, a memória é a forma de como nós entendemos a informação absorvida. Então, sempre que pensamos em tempo, puxamos da nossa memória as informações que adquirimos com o tempo através desse espaço. A tríade do entendimento dos fenômenos do universo através de nossa consciência é o tempo, espaço, memória. É impossível pensar em termos de tempo, espaço e memória sem concluir que tudo está sendo processado em nossas consciências. É impossível nós nos afastarmos de nossa consciência, de nosso mundo interno. Então, toda a problemática de entender as coisas ao nosso redor está em admitir que tudo que interpretamos sobre a realidade é o que interpretamos dentro de nós, dentro de nossos sentidos. Isso significa que não existe nada fora. Tudo está acontecendo dentro de nós. Todas as coisas que vivemos foram memórias de tempo adquiridas através do espaço. Espaço. O espaço quer dizer a realidade entendível através dos nossos sentidos. Nossos sentidos são os sensores que captam e absorvem essas informações: visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, para entendermos essa tríade e não ficarmos no mesmo labirinto eterno da percepção desse espaço, teríamos que ir além de nossos sentidos que captam essas informações externas para o interno. E entender que só no interno podemos compreender e ir além de nossos sensores, para finalmente entender que, internamente, o que nos molda e nos limita para uma compreensão maior dessa tríade são nossos sentidos. Precisamos entender nossos sentidos para criar outro sentido. O homem superior, ao ouvir sobre o caminho, esforça-se para poder realizá-lo. O homem mediano, ao ouvir sobre o caminho, às vezes o resguarda, às vezes o perde. O homem inferior, ao ouvir sobre o caminho, trata-o às gargalhadas. Se não fosse tratado às gargalhadas, não seria suficiente para ser o caminho. Por isso, as seguintes palavras sugerem: a iluminação do caminho é como se fosse a obscuridade. O avanço do caminho é como se fosse o retrocesso. As planícies do caminho são como se fossem iguais. A virtude superior é como se fosse o comum. A grande brancura é como se fosse o sujo. A virtude ampla é como se fosse insuficiente. Construir a virtude é como se fosse roubar. A consistência verdadeira é como se fosse o instável. O grande quadrado não tem ângulos. O grande recipiente conclui-se tarde. O grande som carece de ruído. A grande imagem não tem forma.
O caminho é invisível e não tem nome. Assim, apenas o caminho é bom em auxiliar e concluir. Há duas coisas que não existem em meu universo. Há apenas eu. Tudo o que é de todas as outras coisas que são. Nada é de si mesmo. Todas as coisas são indissoluvelmente unidas. Este é um universo de aparência, um universo imaginado de pensamento, um universo de ação de desejo. O que a mente deseja aparecerá na imagem daquele desejo. Buscai, portanto, o que quereis em mim e o encontrareis. Desejai o que quereis e vereis que está diante de vós. Ao longo das eras, ele tem sido teu sem que tu o saibas, embora tu o tenhas pedido. Não vos senteis e pedis sem agir, pois vosso desejo não virá até vós sem o auxílio de vossos braços fortes. Eis que estou dentro de todas as coisas, centrando-as, e estou fora de todas as coisas, controlando-as. Mas não sou as coisas que centralizo nelas e controlo no espaço que as cerca. Eu sou o centro de meu universo, de mim. Onde quer que eu esteja, é o centro de todas as coisas. E eu estou em todos os lugares.